Fala, tropa! Quer um pizzão desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó. E vral! O Matheus Azevedo, ele bota aqui, ó. Vocês daí... Bota vocês, eu tô acrescentando vocês. Imprensa coloca a culpa em diretoria, elenco e nunca no Diniz. Precisa de outras formas de jogo. Mas eu faço o contrário. A culpa é igual eu tava falando aqui do Barbieri no Vasco. Tirou o Barbieri, beleza, e aí? Não, tudo Melhorou? bem. Vai Mas eu acho... Tendência que melhore? Mas eu Ou não... não? Porque os problemas... Eu não acho que seja caso de saída nem nada do tipo. Agora, que o Fluminense está jogando mal, muito mal. Está jogando mal? E que o Fernando Diniz tem sua parcela de culpa? Tem. Sim, Com o São ele é Paulo, o comandante, pô, claramente, o Fluminense foi amassado com o São Paulo. Foi 1-0 no final, foi um acaso. Era pra ter sido 2-3. Por essa expectativa gerada. O futebol que o Fluminense Eu jogou acho que não é com o só a trabalho expectativa gerada. Eu acho que... Não, acho que também passa Eu por vejo alguns muito problemas tricolor reclamando táticos. assim. O Diniz, ele... A saída de bola, por exemplo, ele não abre mão daquele jeito de atrair... Exatamente. Então, mas aí o cara pede, cara, mas aí tem momento muda, porque quando você não tá no bom momento, o adversário vai te amassar desse jeito. Tem momento que você precisa usa abrir. bola longa e tal. Já chegou mas um momento isso não vai que... acontecer. Então, mas aí é um defeito do Diniz, pra mim. Né? Pode ser. Ou pra ex-elenco isso é necessário Não, fazer. porque assim, eu acho que nunca quando a pessoa fecha numa questão, você vai estar certo, morrer abraçado. Eu acho que você tem problema, a maior parte das Cada críticas... treinador tem um estilo de jogo. Não, sim. Então, mas a gente... nenhum é tão radical quanto o Diniz. Mas a gente critica quando o acho cara que ele é radical. quer morrer Eu acho que ele é abraçado radical, de uma Cantarelli. forma, né? Claro que ele é radical. Eu não acho. Claro que ele é radical. Ele proíbe o time dele de dar chutão em qualquer momento do jogo. Eu acho que o Diniz, num grande elenco... Isso é outra discussão, vai ser campeão, não, mas isso é outra discussão. Isso é outra discussão, isso é uma pressão brava pra ele também. Tudo bem, que porque tem essa se ele pressão. vai ser campeão, não, isso Isso aconteceu com o Dorival, o Renato dizia que seria. Isso foi, não sempre- foi, O Dorival não foi? Foi, mas o Dorival não é Isso é garganta, 100% ele não, chegou mas no não é sapatinho. garganta, gente. Tem que analisar o Fluminense de hoje. Não é. A gente tem que analisar o Fluminense de hoje. Isso é totalmente hipotético. Se o Diniz pegar o Flamengo, se ele pegar o Palmeiras, isso é totalmente hipotético. O que a gente tem que analisar é, o Fluminense entrou numa má fase. Tem a oitava folha do futebol brasileiro. O Fluminense entrou... É esse o Fluminense. Eu tenho que terminar. Então, vai. O Fluminense entrou numa má fase. O Fluminense, os times já manjaram como o Fluminense joga. O Fluminense é sufocado através desse esquema que ele mesmo implementou. Os times já estão manjando como é que o Fluminense joga. E mesmo assim o treinador não muda o estilo de jogo em momento nenhum. Coisa, eu acho que isso é um erro. Não vai ser com esses reforços que ele vai sair. Posso perguntar uma coisa? Posso perguntar uma coisa? Com outro treinador, o Fluminense disputaria títulos no ano? Não disputaria o título no ano, mas, isso não exime o Diniz de crítica. Agora, ó, nesse momento, o Tricolor coloca a fé em que título? No Brasileiro, um abraço. Libertadores é muito longe, oitavas ainda. Copa do Brasil foi eliminado. Então, assim, ele Até hoje, agora é o Carioca. Hoje ele tá disputando o quê? Que ele disputa o título palpável. Não, Libertadores. Ele tá, hoje ele tá disputando? Tá nas oitavas, pô. Sim, mas ele entra nas oitavas. Entra nas oitavas, Muita chance de avançar hoje. Muita chance de avançar. Eu acho que baixou a expectativa. Não, baixou. O Fluminense teve Dependendo uma... do adversário, O Fluminense teve uma... Se você olhar o segundo turno do Fluminense na fase de grupos, é o quê? Foi bem abaixo. Ele ganhou os 3 do Não, são duas derrotas e um empate. Sim. É 1,9 disputados. A segunda fase. O Fluminense teve uma queda de rendimento. Eu não tô falando que não teve uma queda de rendimento, mas eu não acho que o Diniz tem que mudar o estilo de jogo dele em determinadas situações. Mudar pra Diniz poder é isso. sair do... Não acho. Mas aí se for... Não, mas eu acho que tem que voltar o estilo de jogo dele a entrar no trilho como já entrou. Mas se for Diniz, é isso. Dá pra fazer, Diniz é isso e continuar dando errado. Vai abraçar, morrer abraçado ao até estilo quando? dele. O estilo dele também tá sofrendo muito porque o Ganso caiu. Do Abel O Ganso Braga. caiu. Você quer do Abel Braga um outro estilo de jogo. Não, Abel Braga não vai te dar um outro estilo de jogo. Mas o Diniz, ele é um cara mais sofisticado, né? Tudo bem, lógico. Então teria que dar mais com o Abel, que é considerado um técnico ultrapassado. Quantos treinadores têm um estilo tão radical em termos de falta de alternância no estilo de jogo quanto o Diniz? Não, nem o Guardiola, pô. Nem o Guardiola. E tem outra coisa, o Guardiola fazia um esquema de ter a bola o tempo todo, mas em progressivo ataque. Esse do Diniz é uma parada bem particular do Diniz. Que tudo quando eu falo que é um jeito único, é verdade. Porque o ter a bola mais no seu campo, quase da sua pequena área, e ele já conseguiu resultados com isso, que isso nada mais é pra você abrir espaço na área do adversário. Mas quando a gente fala do Barcelona maravilhoso, do tic-tac do Barcelona e tal, era ter a bola em progressão. Você tinha a bola da intermediária pro campo do adversário. O Fluminense... Imagina o Fluminense numa boa fase.
contra o Flamengo, contra o River. Pô, você viu o Fluminense trazendo os meias, quase virava o Manuel e o Lino. Tocando bola dentro da área o Diniz, pela qualidade do Diniz, o que eu espero de um treinador dessa qualidade que fez esse elenco praticar o melhor futebol do Brasil até em determinado momento, é repertório. Eu acho que ele tem que ter repertório. Tem 2 comentários nessa linha. Um é o Bruno Simões. Todo grande treinador tem variação. Se o Guardiola e o Klopp variam, por que ele não? E um outro comentário é o Luiz Oliveira, que é o oposto. Comentar o momento do time é resultadismo. A convicção trouxe o Flu até aqui, essa mesma convicção que nos levantará. Não, são quantas vitórias nos últimos 12 jogos do Fluminense? A gente vai pensar... É resultado? Pensa... Sim, mas é o resultado que vai levar o título. Resultado que também é resultado daquilo que acontece no jogo. É porque pontuação... Olha, se você for pegar... É aquele negócio, a gente não pode se basear tudo em resultado, mas o resultado também é importante. A derrota do São Paulo pro São Paulo afastou. Mas assim, se você for pegar pontuação, até antes do jogo contra o São Paulo, o Fluminense estava 2 pontos do vice-líder do Campeonato Brasileiro. Sim. Mas isso tá se persistindo rodada a rodada, esse que é o problema, né? O Fluminense não consegue dar uma sequência de novo. Colar no Grêmio, jogo e aí com o Grêmio lá na vice-liderança. Um amigo botou aqui, foi o Vitor, né? O Vitor Peck botou, gente, questão é física. Também passa por isso. Não sei se é só física. A gente teve uma fase de contusões que só o Alexander não voltou, né? Contra o Sport Cristal. Já voltaram. Mas não volta todo mundo em alto nível. Contra o Sport Cristal já tinha o Keno jogando muito bem, o Marcelo jogando e não foi físico. Exatamente. Mas acabaram de voltar. Tem esse físico geral, que é... será que tá sentindo Não, mas até o jogador que acabou de voltar jogou bem pra caramba. Foi o melhor do jogo, Mas não é sempre assim. Não, pra você for pra jogadores voltarem, eu tô citando você exemplo. tem tempo de ritmo de jogo. Tudo bem. O Grêmio tá jogando mal depois da lesão há quanto tempo? Sim. Jogou isso. bem contra o Alcas, né? Se mexeu mais. Então. Eu acho assim que também tem essa parte, né? De girar mais o grupo pra você ter todo mundo mais ou menos com um pote de um lugar. Mas e aí? E o Diniz até é um cara de girar o grupo. Ele não é um maluco assim que não mexe no time, não. Ele até tenta girar. Não nesse trabalho, né? Faltam peças. Não nesse trabalho. Não, por exemplo, não é só questão... No Carioca, ele... Não é só questão de faltar peça. A convicção dele, inclusive, foi até tema da matéria lá do Gabriel Amaral, do Caio Bloch, de repetir o time. De repetir o time. Ele repete o time ao máximo. Sim. Ao máximo. Mas se você for pensar nas peças que tem, por exemplo, tira o Ganso do time. Vamos poupar o Ganso. Foi o que aconteceu com o São Paulo. O Ganso não entrou. E o Ganso não tá bem. Não, o Ganso não tá bem. Tem um problema no pé. E isso acho que afetou muito o jogo, que é um jogo muito apoiado do que o Ganso faz com a bola, de ter a bola, de ser aquele cara que é o termômetro do jogo. Eu só acho que... Eu já falei isso aqui há muito tempo. Se você não tem o Ganso, vai um time mais veloz. Infelizmente, é assim. Eu não tô dizendo que o Mário vendeu ilusão, mas quando você diz que você entra pra brigar por títulos, você tá brigando com times que estão indo no mercado e contratando pesado. Então, assim, eu não tô dizendo que tem que fazer loucura, eu sou contra. Acho que o caminho foi o que o Flamengo fez. Passe 6 anos cortando na navalha pra depois passar 20 anos ganhando. Isso aí. Assim, não vejo o Galo fazer isso. O Fluminense tá pagando as continhas dele. O Fluminense pensa em fazer SAF. O presidente vai falar. Por causa da situação financeira. Sim. Senão não pensaria nisso. É um caso, assim, a se pensar, a ser votado pelo Tricolor, porque eu digo isso sempre. Dizia isso no tempo do Botafogo e do Cruzeiro. Dizia isso muito no tempo do Vasco. Torcida, pense bem. Exija a maior transparência possível de quem tá vindo comprar teu time, porque abrir mão da autonomia do futebol, depois não tem volta. A gente tá vendo um positivo no Vasco e no Cruzeiro, tá no Botafogo e no Cruzeiro, até agora. As medidas são muito positivas. Você vê o ganho do campo do gramado Newton Santos, o ganho do CT, a possibilidade de um CT, como o Castro falou, as melhorias do time. Não é à toa, são porque é processo. Os 2 times que fizeram primeiro. Exatamente, o próprio Cruzeiro. Não é à toa isso. Cruzeiro e Botafogo. Eu falava isso pro Vasco também, na época. Porque depois que cedeu, amigo, 70, 80, 90, a maioria das ações pra alguém, amigo, a caneta tá na mão desse alguém. Vai fazer o que quiser. Então, assim, o Fluminense é um que, de repente, 2024, deu o passo de virar uma SAF. Talvez. O presidente tem falado muito sobre isso. Por quê? Pra entrar na disputa e brigar por títulos, não ser uma coisa ocasional, vai ter que gastar. Cada vez mais. Num país que tem SAFs agora investindo... Porque, por exemplo, o que eu falei, se você for ver, quais são as 2 primeiras SAFs do Brasil? Botafogo e Cruzeiro. Exatamente. O Curitiba virou? Acho que não virou. Virou?
Mas assim, Grêmio, Curitiba e... é um processo. Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Cruzeiro Vasco. teve protesto contra o Ronaldo, você lembra, não? Lembro, Muito claro, protesto. claro, Até o Cruzeiro alcançar, é o que tá alcançando agora, de fazer um trabalho- campeonato muito bom na Série A. É. O Botafogo também teve, no ano passado, o Botafogo chegou a ser ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sim. Esse ano tem problemas e tudo mais. É uma reestruturação ampla. É que a gente tem a cultura do futebol brasileiro de um imediatismo, cara. Mas não é do dia pra noite. Você vai chegar lá, chega um cara com dinheiro, a partir de amanhã teremos um grande time e tudo funcionando. Não é isso. Então, assim, e o Fluminense, na minha visão, em algum momento será inevitável. O Fluminense, pra dar esse salto, pra brigar de fato, ou vai ser Pra não o ser algo- Diniz sendo exigido pra levar o time às conquistas, com o estilo único que ele tem, ou o Fluminense vai ter que virar uma SAF. Porque assim, aí é cobrar... Basicamente aí isso. Tipo assim, eu até falo isso de defesa do Diniz. Aí é exigir do Diniz algo que a gente não exigia do Tele, do Luxemburgo. Outro dia teve protesto contra o Ronaldo por causa da raposa, teve isso? Por causa do mascote, né? Teve. Tiraram o raposão lá e a galera ficou bolada. Porque, por exemplo, o Luxemburgo ganhou tudo, mas sempre teve nos times que davam pra ele uns pica pra ele trabalhar. É isso. O Tele ganhou tudo com o São Paulo. Olha ver o time do São Paulo, como é que era. Ah, mas Não o dá. Luxemburgo garimpava jogadores. Também. Assim, destaque no Paulista, contrata todo mundo. Ele Aí garimpava, mas ele olhava, tinha bom Cacifar, olho, mas ele isso. dependia do time ter bom bolso. Pô, aí é Palmeiras da Parmalat. Corinthians ali no final dos anos 90, do Excel. De outras Não empresas. tem, cara, mágica. Infelizmente não tem mágica, mano. É isso.